E aí galera, tudo certo? Meu nome é Luísa Ferreira e hoje eu tô aqui no laboratório para gravar mais um vídeo para vocês explicando que o menino queria saber qual que é a finalidade do laboratório de micropropagação. Então, vamos começar assim. Um produtor, quando ele vai comprar uma planta, ele precisa... Eu vou até sentar aqui para explicar para vocês. Um produtor, quando ele precisa comprar uma planta, ele quer o quê? Ele vai comprar uma muda, né? Ou vai comprar semente. A semente, ela passa por vários processos para tirar a dormência, já vem com fungicida, então tem todo um processo. E a muda, ela também tem que ter todo um processo, porque assim, se você comprar uma muda infectada e plantar, ela vai morrer. Então, tava dando muitos problemas em relação a isso. Os produtores compravam as mudas, só que as mudas já estavam com bactérias, já estavam com fungo. Então, isso não é vantagem pro produtor já comprar uma muda infectada. O que eles pensaram então? Vamos propagar essas mudas, essas plantas em um laboratório, porque aí a gente consegue controlar isso, porque daí o problema não vão ser mais as mudas, entendeu? Vai ser o processo, o ambiente, o cuidado, o manejo do agricultor depois, entendeu? Então assim, eles pegam um meristema, pode pegar uma planta saudável, ou então pega o meristema apical da planta que tá doente. Por quê? Para quem já estudou isso, a gente sabe que o sistema vascular não chega na parte apical da planta, no meristema apical, que faz com que a planta cresça para cima. Então, ali não tem essa seiva. Então, o fungo, a bactéria, o vírus, ele não consegue chegar até lá em cima. Então, se a gente pegar o sistema apical da planta e cortar, ele vai estar livre de doença. Então, eu posso repicar isso. O que eu faço? Eu pego um pote, que nem esses aqui. Pode ser um pote de plástico, pode ser um pote de vidro, pode ser um... Deixa eu pegar aqui. Pode ser um pote de vidro, pode ser um tubinho, tubo de ensaio. Então, depende do protocolo, depende da planta, para você saber qual o pote, qual o meio de cultura, porque a gente aqui tem alguns meios, né? Tem o meio para samambaia, tem o meio para orquídea. Então, cada planta tem uma exigência, cada planta precisa de um meio de cultura diferente. Então, esse meio de cultura vai açúcar, vai agar para ele ficar consistente, vai vitamina, vai NH4O3, alguma coisa assim. Então, tem vários produtinhos que vão nesse meio de cultura para fazer com que a planta fique em melhor estado. E o que a gente faz? A gente autoclava esses potes, a gente limpa esses potes, a gente esteriliza esses potes para que eles não tenham nenhuma bactéria, vírus, nada. Vírus é meio difícil, mas bactéria e fungo. Aí a gente entra no fluxo que eu gravei para vocês ontem, que se vocês viram o vídeo primeiro do laboratório, vocês vão ver que a gente faz aquela repicagem, né? A gente repica a planta e a gente coloca ela no meio de cultura dentro do fluxo para não ter nenhum tipo de contaminação. Então, a gente flamba as coisas, a gente queima, a gente passa álcool na mão, passa álcool em todo o fluxo, toda vez que vai trocar de planta, passa álcool, queima, para tentar esterilizar o máximo possível. E a gente faz isso, cada planta tem um. Então, aquela era de samambaia, eu tinha que picar ela bem picadinha, e daí depois distribuir nos vasinhos, ela cresce. Porque a célula vegetal, eu esqueci o nome, mas ela consegue transformar, eu esqueci o nome, gente, desculpa, mas ela consegue transformar qualquer célula uma célula em qualquer tecido. A gente não consegue fazer isso. Nós seres humanos conseguimos só com a célula-tronco, que a célula-tronco se divide em várias células, né? Pode se transformar em célula do pescoço, célula da boca, da pele, do órgão. Só que depois disso, as células, por exemplo, do meu órgão, eles só vão conseguir produzir células de órgão. É assim, né? Mais ou menos. Então, a célula vegetal é como se fosse uma célula-tronco, toda célula-tronco. Então, de um caule, de uma folha, de uma raiz, eu consigo fazer um outro indivíduo, entendeu? Todo mundo é clone, mas eu consigo fazer um outro indivíduo. E isso é muito legal, porque em laboratório a gente consegue cortar uma planta, né? Tem umas que a gente tem que cortar. Essa aqui, simplesmente a gente só tira e coloca em outro pote. Não precisa cortar nada.
Tem umas que a gente precisa, que nem eu mostrei pra vocês, cortar bem e colocar em vários potinhos. Aí tem uma aqui que... Essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, não sei se vai dar pra ver. Então, essa aqui a gente corta o caule. E corta o caule, tira a folha, corta mais ou menos desse tamanho. E coloca de volta com a raiz. Então, ela vai crescer de volta. Até fazer os bulbos, porque aqui ela vende os bulbos os bulbos, né? Então, aí ela vai fazendo isso. E daí a gente tem a divisão pra formar caule, né? Formar muda. E pra formar calo. Que eu não sei se tem aqui nenhuma de calo aqui perto de mim. Mas o calo, ele é grossinho. Deixa eu ver se eu pego aqui pra vocês verem. Essa aqui, ó. Isso aqui é calo. A gente faz calo aqui. Então, ó, ela tá brotando. Então, às vezes, tem umas plantas que estão tão cheias, vamos dizer que é essa aqui, e às vezes ela tá com calo também. Então, a gente já consegue cortar isso aqui, tirar a parte de muda e conseguimos o calo, porque daí o calo vai brotar e vai dar uma nova planta, uma nova plantinha. Então, a gente continua nisso, sabe? A gente vai tirando da planta até ela não conseguir mais brotar ou até esse material for descartado. Entendeu? Mas é mais ou menos isso que é o laboratório de micropropagação. É a gente fazer essa propagação de plantas em laboratório para que elas fiquem isentas de vírus e bactérias quando você for vender pro seu produtor, pro seu agricultor. Que ele vai querer comprar uma muda sadia. E aí você, depois aqui do laboratório, de tudo isso, você tem que plantar em estufa. Geralmente planta em estufa. Porque, assim, para você ter o melhor controle dessa planta, porque você tem que dar as melhores condições para essa planta se manter melhor, para ela conseguir viver. Então, se você colocar ela no sol quente, provavelmente, depois que ela sair daqui, provavelmente ela vai morrer. Então, você precisa... Elas saem muito pequenininhas, então você tem que ter todo um controle, toda uma ajuda para essa planta, para ela conseguir chegar num determinado tamanho e conseguir sobreviver. E essa sala aqui, agora o ar não tá ligado, mas daqui a pouco o ar liga. É a sala de crescimento, tem luz, esse aporte, né, não pode estar muito quente, porque senão fica muito abafado, porque dá pra ver, tem umas que os potes estão bem suados. Esse aqui tá um pouco, ó, então ela tá transpirando demais. Então tem que ter um clima bom pra elas, tem que ter uma iluminação boa. E sempre que vê alguma contaminação, tirar, né? Pra manter as coisas sempre organizadas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado, tá bom? E qualquer dúvida, me perguntem aqui que eu respondo pra vocês, tá? Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau!